Êxodo, capítulo 21, versículo 22. Se dois homens brigarem, e um deles atingir por acidente uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigiu. E os juízes aprovarem. Mas se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e não será permitido comer sua carne. Neste caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas, se o boi costumava chifrar as pessoas, e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado, e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que foi exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço, e um boi ou uma jumenta cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão um animal vivo e dividirão o dinheiro entre si, em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com um animal morto. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa, e se for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como um escravo para pagar os bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha e o animal for encontrado vivo em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais ou de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir os cereais já colhidos, ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira daquele que começou o fogo, pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar os valores ou bens a um vizinho para que este os guarde e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá ao dono do valor dos itens roubados. Mas, se o ladrão não for pego, o dono da casa compensará diante dos juízes, para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos,
em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes compensarão diante dos juízes. E a pessoa que eles consideram culpada pagará o dobro a outra pessoa. Se alguém deixar um jumento, um boi ou uma ovelha ou outro animal sobre os cuidados de outra pessoa, e o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o emprestado indenizará o dono totalmente. Mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigido indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará a família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro deus, além do Senhor, será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se vocês os explorar e eles chamarem a mim, eu certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e eu matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros, visando lucros como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tenha para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver, e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas do vizinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias, e no 8º entregue-o a mim. Vocês serão meu povo santo. Por isso, não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Não espalhe boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Se você deparar com o boi ou o jumento perdido de seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e o ajude o dono a levantar. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente e jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra. Pois eu jamais declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite suborno, pois eles o levarão a fazer vista grossa para algo que pode ser
que pode-se ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não explore o estrangeiro. Você sabe o que significa viver em terra estrangeira, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos. Mas no 7º ano deixem que ela se renove e descanse sem cultivo. Permita que os pobres do povo colham o que cresce espontaneamente durante este ano. Deixe o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Faça o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Deste modo, seu boi e seu jumento descansarão, e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles.